Olá, estudantes! Voltamos aqui para a segunda aula sobre indicadores socioeconômicos na gestão pública. A aula de hoje a gente vai trabalhar com os principais conceitos e fontes de dados, né? Primeiro, um plano da aula, ou seja, aquilo que a gente vai trabalhar hoje e, claro, os objetivos que a gente tem que alcançar, ou seja, aquilo que eu vou discutir aqui e aquilo que é importante vocês trabalharem em casa para conseguirem alcançar. Primeiro, os principais conceitos, a gente vai trabalhar com as principais pesquisas realizadas pelo IBGE e outros órgãos governamentais. Então, todas as dimensões de análise da realidade social que vocês vão conseguir alcançar com base ao acesso dessas bases de dados, né? E aí, claro, nessa parte a gente vai falar do censo, dados sobre o mercado de trabalho, saúde, setor educacional e políticas sociais. Então, uma análise que vai abarcar todas as dimensões da realidade social. Então é importante vocês, claro, conhecerem todas essas dimensões e direcionarem a análise de vocês para aquela dimensão de interesse, provavelmente a de vocês, a área da saúde pública, Mas, claro que não somente o diagnóstico da saúde ou o diagnóstico dos impactos de uma política pública vão direcionar somente para a parte da saúde. A gente sabe que também as condições, qualidade de vida da população vão ter impacto, provavelmente um impacto sobre a qualidade de vida delas, que não necessariamente está relacionado às condições de saúde, A expectativa de vida não está somente relacionada ao acesso à saúde pública, mas está relacionado também a questões educacionais, a condições de trabalho, condições de vida, acesso ao saneamento básico, uma série de outras esferas da realidade social, Os objetivos da aula de hoje, é importante a gente cumprir, identificar as principais fontes de dados, pesquisas, publicações e os sites para busca. Então, importante vocês analisarem a unidade 2 da publicação do Januzzi, que vai trazer todos esses sites para vocês poderem acessarem online e pesquisar. Então, a importância de vocês também fazerem essa parte do trabalho de casa aí de vocês, Apontar as principais instituições produtoras de informação e estatísticas no Brasil. Então, onde conseguir essas informações, quais são as agências responsáveis pela produção delas. É importante a gente saber porque a confiabilidade dos dados está diretamente relacionado a quem está produzindo ele. E claro, quanto mais antiga essa instituição, maior vai ser a série histórica dos dados e, consequentemente, melhor o diagnóstico que vocês podem realizar. Então, é importante saber também de onde vêm esses dados, desde quando eles são angariados, desde quando eles são calculados, desde quando determinado indicador é pesquisado por essa agência. E também, com base nisso, a importância de elaborar esse diagnóstico da realidade brasileira. Com base na análise desses indicadores, como é que vocês vão conseguir entender essa realidade brasileira, entender quais são as carências da população, entender para onde ou o que essas políticas públicas devem ser direcionadas a solucionar. A principal agência que vocês vão conseguir essas informações, que vocês vão precisar pesquisar, explorar, entrar no site, esmiuçar bastante, é o IBGE, que é a instituição coordenadora do Sistema Estatístico Nacional. É uma instituição que já existe há muito tempo no Brasil, desde os anos 30, e que é responsável pela compilação de informações de ministérios, de secretarias, de serviços públicos e também pela realização do censo demográfico. A cada 10 anos é realizada uma pesquisa em todas as casas brasileiras para analisar condições de vida, condições socioeconômicas, uma série de dimensões da realidade brasileira, a cada 10 anos ao censo demográfico e também ao censo rural também, e são pesquisas que são direcionadas para, vamos dizer assim, captar todos esses problemas da população e, claro, com base nisso, direcionar as políticas públicas. Então, quais são as regiões mais carentes e quais são as carências de cada uma das regiões. O Brasil é um país muito grande e a gente sabe que há regiões mais ricas, há regiões mais pobres, há regiões carentes em saúde, outras em educação. Tem uma variação muito grande, o Brasil é um país enorme e é importante saber qual é essa realidade local para que a política pública seja direcionada. Então, uma política municipal vai estar direcionada àquela realidade, vai ser diferente de uma política nacional que vai estar tentando resolver um fenômeno, um problema social
no Brasil inteiro, né? O IBGE é responsável pela realização de pesquisas amostrais. O que é uma pesquisa amostral? Pesquisa amostral é uma pesquisa que pega uma pequena parte da população somente, né? E com base na utilização da estatística, tenta-se generalizar esses resultados encontrados para a população como um todo, né? Um exemplo muito fácil são as pesquisas de intenção de voto, por exemplo, né? A gente sabe que por mais que a gente uma pesquisa não consiga perguntar a todos os brasileiros em quem eles vão votar, uma pesquisa amostral, ou seja, questionando em quem o brasileiro vai votar em várias regiões do país, né? Claro que abarcando uma série de faixas de renda, uma série de faixas de nível educacional, a gente consegue, vamos dizer assim, calcular qual é essa intenção de voto, sempre com uma margem para cima ou para baixo. Vocês estão acostumados a ver isso nas notícias de jornal, né, sobre qual é a intenção de voto. Então as pesquisas amostrais vão pegar uma pequena parcela da população, uma amostra dela, e aí com base nesses resultados vai tentar generalizar para a população como um todo, né? É uma ferramenta estatística que é válida, né, e que de alguma forma facilita o processo de angariar informações. A gente sabe que sai muito caro pesquisar para todo brasileiro e também é impossível perguntar para todo brasileiro que ele vai votar. Então, a pesquisa é direcionada para pequenos grupos da população e a importância da amostra é que ela tem uma representação adequada da população. Então, não adianta perguntar só em uma cidade, não adianta perguntar só em determinado local, só em determinada instituição, só em determinado local de trabalho, porque a gente sabe que ali a população vai ter muitas características semelhantes e a amostra é importante que ela, vamos dizer assim, pergunte para todas essas diferentes grupos populacionais. Então, tanto para nível baixo e alto de escolaridade, quanto para nível baixo e alto de renda, quanto para a população do Nordeste, no Norte ou no Sul do Brasil. Então, essa é a ideia da pesquisa amostral. Muitas dessas pesquisas, muitas dessas informações que são reunidas, né, são com base em pesquisas amostrais e que depois são generalizadas para a população com a utilização da estatística, né? A gente vai falar também do censo demográfico, como eu já falei, né? Quais informações que são buscadas e como são feitas, né? A importância de saber também a abrangência, confiabilidade e comparabilidade. A gente já falou um pouquinho disso na aula passada também. Então, novamente, vou frisar novamente a importância de conhecer os dados, né? Qual é a fonte, o que ele tenta representar, como é que a informação foi conseguida e também como é que foi calculado esse índice, né? Como é que é a continha, vamos dizer assim, que deu origem a esse indicador, né? Quais são os componentes desse indicador. É importante saber isso se você for trabalhar com um indicador. É importante saber os objetivos, como foi conseguido, né? A replicabilidade dele, se é feito todo ano, se é mensalmente também, se essa pesquisa é feita, né, qual o intervalo de tempo que essa pesquisa é feita. É importante ter conhecimento sobre isso também, né? E também sobre a criação de bases de dados e geração de relatórios, né? Quais são esses relatórios que essas instituições geram para fazer essas análises, esses prognósticos da realidade brasileira, né? Então, geralmente essas instâncias públicas elas vão, com base nesses dados, gerar relatórios anuais, bianuais, semestrais, mensais, sobre o que esses dados trazem de informações e quais são as conclusões que eles conseguem chegar, né? Projeções para o futuro em alguns casos, e mais basicamente, o mais importante é tentar fazer uma análise conjuntural sobre o que os dados dizem, né? E sobre a evolução em relação ao passado e até o momento em que esses dados chegam, né? Até o período histórico em que eles chegam. Aqui, o primeiro que a gente vai trabalhar é o censo, né? O censo é realizado a cada 10 anos no Brasil, né? E o que significa? A cada 10 anos são contratados muitos funcionários para que eles batam a porta de cada uma das casas brasileiras e apliquem um questionário para saber, né, condições de vida, renda dessa família, número de eletrodomésticos em casa para saber as condições de vida da população, acesso à água, acesso à luz, né? Um questionário bastante extenso é feito para que a cada 10 anos o governo tenha
vamos dizer assim, um quadro completo sobre qual que é a realidade do Brasil, também projeção ou uma análise de qual o crescimento populacional, né, para saber se a população está envelhecendo, para saber qual também o nível de renda, se está enriquecendo, etc, etc, né. Tem, a cada um desses censos demográficos tem 220 mil envolvidos, então são esses agentes do IBGE que vão nas casas, né, aplicar esses questionários. Vocês já devem ter visto, né, o IBGE sempre lança esses concursos, né, para funcionário temporário, que são esses funcionários que vão até os mais distantes confins do Brasil para tentar, vamos dizer assim, trazer essa informação e criar essa base de dados gigante sobre a realidade brasileira, né. São coletados dados de 58 domicílios, 58 milhões de domicílios no Brasil. Então, é muita casa para esses agentes bater na porta. É um trabalho bastante extenso que esses 220 mil funcionários têm, né? E aí, também, mais recentemente, a utilização do georreferenciamento de residências e serviços públicos. O que é isso, né? Colocar ali as coordenadas do GPS, como a gente conhece, né, sobre onde ficam essas casas, né, onde fica também esse imóvel rural, onde fica essa agência pública, a secretaria, o que quer que seja, né, tudo isso está mapeado no censo demográfico para a gente saber, né, da onde vem essa informação, então sobre qual família a gente está falando, ou em qual família respondeu esse questionário, e esses dados são referentes a quem, onde está essa família, né. Com base no censo demográfico residente dos municípios, então saber qual a população de determinada cidade, né, para saber também como, né, vai ser a participação dos municípios no fundo, então como é que vai ser distribuída essa verba, né, como é que vai ser distribuído, vamos dizer assim, o bolo do orçamento brasileiro. É necessário saber, né, qual é a parcela desse bolo que cada um desses municípios tem acesso, né? E também o número de cadeiras políticas. Ele sabe que o número de vereadores em cada cidade vai depender do tamanho da sua população. Existe um número mínimo e um número máximo, mas a depender do tamanho da população vai existir variação no número desses representantes. Então, tudo isso, todo esse cálculo é feito baseando-se no censo demográfico, né? Desdobramentos, né? O Ministério do Desenvolvimento Social também, com base no censo demográfico, vai criar indicadores territoriais de população de baixa renda por setor censitário. Então, o que é isso aí? É conseguir, com base nisso, preparar as políticas públicas, os programas sociais brasileiros para atender essas populações. Com base nas informações angariadas pelo censo, então, o Ministério do Desenvolvimento Social vai conseguir saber, né, onde estão essas populações carentes e se determinada família se está, vamos dizer assim, habilitada para ter acesso aos programas sociais, que, claro, são direcionados para as populações mais vulneráveis, para as populações de menor renda, né? E aí, com base no censo, vai saber quais as demandas sociais por serviços públicos e qual o público-alvo para os programas sociais. Então, onde está essa população que precisa ser ajudada pelo Estado, precisa ser assistida pelo Estado, melhor dizendo, né? Quais as demandas que eles têm pelo serviço público, né? E onde direcionar as políticas públicas para melhorar as condições de vida da população, né? Além dessa pesquisa a cada 10 anos, né, existem outras pesquisas amostrais, né, realizadas pelo IBGE, né? O censo demográfico não é amostral, porque eles vão a todas as casas. A pesquisa amostral vai trabalhar com uma pequena parcela da população e os resultados dela vai ser expandido para a população como um todo, como eu havia explicado já na aula de hoje, né? Então, existe essa atualização anual do censo, só que chegando a pequenos grupos, e com base, vamos dizer assim, na análise desses pequenos grupos, consegue-se ter, vamos dizer assim, uma estimativa anual de qual são as novidades, quais foram as variações de um ano para o outro, né? Até que se chegue a essa pesquisa mais completa, que será só 10 anos depois do outro censo, né? Aí, claro, como a amostra é menor, nessa pesquisa anual não tem desagregação para a escala municipal, então são dados mais gerais do Brasil, né? Isso é importante saber também, né? Qual a desagregação dos dados, né? Tem na esfera municipal, tem estadual ou só nacional? A depender do seu interesse da pesquisa ou o interesse da sua política pública que está desenvolvendo, planejando, tem que saber isso. Determinados indicadores
só vão estar disponíveis para o nível municipal, quer dizer, vão estar disponíveis para municipal, estadual e federal, outras só vão ter para o nível federal, já que são mais gerais, vamos dizer assim, né? Então, importante saber isso, né, quando você está analisando qual indicador você vai utilizar para preparar, vamos dizer assim, o seu planejamento, para fazer essa avaliação, para fazer o seu diagnóstico e para preparar uma política pública, né? Essa amostra, Programa Nacional por Amostra de Domicílios, vai atualizar esses indicadores sociais em diversas áreas, aí, com base, né, de uma maneira bastante semelhante em relação ao censo demográfico, mas aquilo, como eu já disse, numa escala menor, não é tão complexa, vamos dizer assim, né? Mas vai ter também informações sobre população, educação, migração, então se aquela família já não mora mais lá, mercado de trabalho, rendimentos, etc, né? E os resultados são publicados na síntese de indicadores sociais e no Brasil em números também. Então são duas publicações do IBGE e vocês conseguem ali ter essa análise do diagnóstico sobre essas variações anuais no censo. Outra pesquisa mensal de emprego, né? Essa aí a gente está vendo que a aplicabilidade dela é a cada mês, então os dados são, vamos dizer assim, renovados mensalmente. A gente tem uma vantagem aí, porque a gente consegue analisar de maneira mais dinâmica as alterações, né? A cada mês a gente consegue observar, né, as mudanças. A diferença é que a gente sabe que quanto mais específica, quanto mais recorrente essa pesquisa, mais difícil vai ser que ela seja aplicada, vamos dizer assim, para uma amostra maior ou para a população toda, né? A gente viu que o censo demográfico é aplicado a cada 10 anos e aí vai abarcar a população total do Brasil. Já essa pesquisa, que é mensal, ela só vai trabalhar nas principais regiões metropolitanas do país. Então São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife. Então essa pesquisa mensal de emprego só vai trabalhar com as principais metrópoles, né? Então a gente sabe, né, de um lado você perde porque você não tem o quadro nacional completo, mas por outro você ganha, já que a periodicidade dela é menor. Consequentemente, você tem uma análise mais dinâmica desse fenômeno. Você consegue observar as alterações, né? E a partir disso você consegue entender essas alterações melhor, já que o intervalo de tempo entre uma pesquisa e outra é menor, né? Basicamente, essa pesquisa vai trabalhar com indicadores relacionados ao mercado de trabalho. Então, taxa de participação da população no mercado formal, por exemplo, taxa de desemprego, rendimento médio do trabalho, então qual é o rendimento, o salário dos brasileiros em determinados setores, população econômica ativa, etc. E claro, isso em muitos casos vai estar desagregado por setor da economia, por tipo de emprego, tem uma série de desagregações que vão ser interessantes a depender daquilo que você quer entender. Então, importante saber disso. Para vocês compreenderem isso melhor, como que vocês vão fazer isso? Só explorando os dados, só lendo os glossários mesmo e conseguindo assim entender como cada indicador foi criado e para que cada um deles foi criado. Pesquisa de orçamento familiar, né? Essa é feita a cada 5 anos para a atualização dos índices de preço, para criar os indicadores de inflação. Aqui a gente vê também que a pesquisa é com uma periodicidade menor, né? Tem essa limitação, mas ao mesmo tempo serve para criar indicadores econômicos brasileiros, para entender como é a variação da economia. A gente sabe que a economia é muito dinâmica, a gente sabe que, né, a economia capitalista funciona de acordo com os ciclos. Então a gente sabe que existem momentos de períodos de crescimento econômico, depois existem as crises, né, períodos, em alguns casos até decréscimo do PIB, se for uma crise muito forte, né? Então é importante saber essas flutuações se a gente quer entender a economia, né? Saber compreender essas baixas e altas, né, na economia é importante também para quê? Para que o governo prepare políticas econômicas, políticas monetárias para de alguma forma mitigar os efeitos da crise ou para que o país consiga retomar um crescimento num ritmo mais acelerado. Então, para que servem essas pesquisas? Servem para, vamos dizer assim, de alguma forma o Estado conseguir recuperar o crescimento econômico ou evitar crises muito prolongadas. Então é importante, né, ter as informações desses indicadores para que, é claro,
o Estado de alguma forma garanta melhores condições de vida e melhorias na economia para a população como um todo. A gente sabe como a população é muito afetada nas crises econômicas, como isso acaba diminuindo o poder de compra, diminuindo a renda da população e consequentemente piorando as condições de vida, né? Aqui essa pesquisa vai fazer uma análise de consumo de produtos e serviços, né? Com base na análise da estrutura das despesas familiares, custos de vida, orçamento doméstico, então do salário do trabalhador, quanto vai para a compra, quanto vai para a educação, quanto vai para a saúde, né? Para entender como a renda do trabalhador ou a renda da família brasileira é gasta, né? Então está gastando muito em saúde, está gastando muito em educação, está gastando muito com a cesta básica. Isso é importante saber para entender também como melhorar a economia. Se a renda inteira da população está sendo gasta em determinado setor, significa que o salário precisa ser aumentado ou precisa mais fôlego para que outros setores, vamos dizer assim, não sejam pormenorizados, por exemplo, né? Claro, indicadores econômicos são muito complexos, mas aqui estou dando um quadro bastante geral, né? Um exemplo para vocês conseguirem entender melhor do que a gente está falando, né? E aqui também serve para preparação dos programas sociais, então cestas básicas, qual é o custo, né? E qual o orçamento familiar que é direcionado a isso, né? Custo da alimentação por área, medicação das crianças, maneiras de diminuir a pobreza, diminuir também famílias em condições de vulnerabilidade, né? Para isso vai servir também essa pesquisa de orçamento familiar. Outra é a pesquisa de informações básicas municipais, que é uma pesquisa anual censitária junto às prefeituras. Então aqui é como se fosse um censo municipal. Todas as prefeituras devem fazer a aplicação desse censo anualmente, né? E aí, com base nisso, é para ter uma ideia, vamos dizer assim, de como os municípios estão provendo políticas públicas e como está funcionando a administração desses municípios, para saber se eles estão de maneira adequada cumprindo as suas funções. Então, compreender a estrutura administrativa, o nível de participação da população via consultas, via conselhos municipais, né? Então, até que ponto a população é chamada para debater, vamos dizer assim, as políticas públicas que estão sendo criadas, né? Ou de alguma forma participar da preparação das políticas públicas. É claro, a gente sabe que a população sendo ouvida, o governo consegue preparar uma política pública mais adequada, porque a população que sabe os problemas que sofre, vamos dizer assim, né? Formas de controle social, também a preparação de legislação de planejamento municipal, então como vai ser feito o orçamento, né? Recursos e serviços disponíveis no município. Então, se o município também está cumprindo, vamos dizer assim, normas constitucionais, como por exemplo a aplicação de uma porcentagem em saúde ou na educação, né? Se existem vagas na escola para todas as crianças que precisam, se as crianças em idade escolar estão frequentando a escola, né? Então, para fazer essa análise de eficiência da gestão pública no nível municipal, né? E aí, de alguma forma, conseguir ter um diagnóstico se, né, a população, os anseios da população estão sendo atendidos, existem políticas públicas direcionadas a resolver esses problemas e se também existe alguma forma de controle social da ação pública. Então, se existe transparência na administração e trazer, vamos dizer assim, as demandas ao município. É importante isso na esfera municipal, porque é nessa esfera que a população está mais próxima do poder público, né? É nessa esfera que é mais importante a participação, porque primeiro porque a prefeitura vai conseguir, vamos dizer assim, resolver problemas pontuais, está mais próximo à população. Segundo, que é no nível em que a população consegue sentir que a sua participação está tendo algum tipo de efeito, né? E também a proximidade física, né? A população consegue ir à prefeitura para fazer demandas, né? De acordo com as suas necessidades. É diferente no nível federal, né? Não dá para, esse acesso é muito mais complicado pela distância geográfica, né? E também pelo acesso à informação também é muito mais complicado, né? Então, basicamente aqui com isso também uma maneira de avaliar e aprimorar a gestão pública municipal, né? Analisando os impactos de programas sociais e analisando se existe a garantia dessa participação da população. Dados de trabalho de mercado também, outra dimensão que tem bastante indicadores
no Brasil, né? O Ministério do Trabalho é responsável pela Relação Anual de Informações Social, chamado de RAIS, né? A sigla. E aí, com base nisso, o que se consegue? Características do emprego, ou seja, dos empregados, desculpa, sexo, idade, escolaridade, salário, né? E dos empregadores, então qual o setor de atividade, número de funcionários, contratações, demissões, uma maneira de ter um diagnóstico do mercado de trabalho. Então, para isso também muito relacionado com a parte da economia, né? Então, saber se a população está empregada, qual é o ramo da economia brasileira que tem mais crescido, né? Qual é o ramo responsável pelo aumento na produção, pelo aumento da riqueza no país, né? Quem é responsável por fazer o PIB crescer? Aqui é uma maneira de conseguir observar isso. Né? Essa relação, o RAIS, né, vai ter uma classificação de, claro que não todas, mas um diagnóstico muito amplo das ocupações no Brasil. Né? Existe essa classificação, né? São relacionadas 2.422 ocupações, então, diferentes empregos, né? De alguma forma que os brasileiros poderiam ter, com base em grupos, 596 famílias ocupacionais, 192 subgrupos, 47 subgrupos principais e 10 grandes grupos de ocupação. Né? Então, como é estruturado o emprego no Brasil e aonde, vamos dizer assim, cada profissional vamos dizer assim, está classificado dentro dessa estrutura. Eles também têm informações mais detalhadas sobre os subgrupos no livro do Jacuzzi. Então é importante vocês, aqueles interessados nessa temática, aprofundar os conhecimentos, né? E aí, claro, né, via essa declaração anual, o governo consegue ter um diagnóstico melhor sobre quais os ramos mais dinâmicos da economia, quais são aqueles responsáveis pelo crescimento. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados também, desenvolvido pelo Ministério do Trabalho, né? Que vai acompanhar o processo de contratações e demissões no trabalho. Então, claro, para analisar o nível de emprego da população e o nível de emprego formal também, né? Então, vai angariar informações, as empresas vão precisar trazer as informações sobre os CLTs, aqueles que são contratados via regime CLT. Então, vai ter que mandar uma declaração mensal das empresas, né? Trazendo, né, movimentação de empregados, então, se foi contratado, se foi despedido, se aumentou, se diminuiu, claro, além de características pessoais e ocupacionais. Então, como é esse funcionário, idade, sexo, nível de escolaridade, né? E, claro, características ocupacionais, qual é o cargo que ele ocupa, para entender de fato se também existe uma relação entre o nível de escolaridade, se existem mais posições de direção na empresa, se está contratando gente com alto nível de escolaridade, também para avaliar a importância de criação, vamos dizer assim, de cursos de ensino superior também, cursos técnicos, né, para, vamos dizer assim, preparar, vamos dizer assim, a mão de obra brasileira para atender as demandas do mercado, né. Restrições aqui, importante saber também, todas essas informações, todos esses indicadores sempre vão ter alguma restrição, algum problema que ele não vai conseguir atender aquilo que você está tentando entender, aquilo que você está tentando observar, né? Por exemplo, essa não tem o registro dos autônomos. Então, o grande problema é que quando se fala em taxa de desemprego, etc., a gente nunca está levando em consideração o emprego informal, que é um emprego que gera renda também, mas claro que o trabalhador está numa situação mais precarizada. Então, quando a gente fala de taxa de desemprego, em alguns casos a gente não vai conseguir observar essa realidade do trabalhador informal. Também empresário sem vínculo empregatício formal, né, ou sem registro na carteira de trabalho. Então, é importante saber sempre as limitações que cada um desses indicadores trazem no momento que você quer entender essa realidade social. Dados educacionais do INEP e do Data Brasil, ali vocês vão ter muitas informações sobre escolaridade, crianças na escola, ensino superior, etc. Então, para ter um quadro sobre a educação no Brasil, é ali que vocês vão precisar buscar essas informações, buscar os dados, né? Existem dados anuais para o censo escolar e censo do ensino superior,
Então o censo escolar vai abarcar o ensino fundamental e médio, e o ensino superior vai abarcar o ensino superior, o ensino nas universidades, nas faculdades, nos centros universitários brasileiros, né? O que vai ter ali de informações? Número de matrículas, evasão, ou seja, quantos alunos largaram a escola, a universidade, aprovação, então o índice de alunos aprovados, dados dos alunos, idade, sexo, né? Equipamentos e edificações, então como a escola está ocupada, se atende a essas demandas, volume e qualificação dos recursos humanos, ou seja, número de professores, funcionários, técnicos administrativos, né? Todo o recurso humano que as instâncias educacionais têm no Brasil. Então, se você quer entender, né, as deficiências da educação brasileira, as potencialidades, vocês vão precisar, né, acessar a Edudata Brasil para conseguir fazer um diagnóstico dessa realidade, né? Então, você vai conseguir fazer análise de séries históricas, então se aumentou o número de crianças na população, né, taxa de analfabetismo, se aumentou o número de alunos com ensino superior, ou seja, o número de cidadãos que teve acesso ao ensino superior, se hoje em dia, por exemplo, o sexo, né, hoje em dia tem mais mulheres no ensino superior do que homens, tudo isso é possível observar com base nesses dados, né? E as séries históricas também, analisar essas evoluções, né, saber se historicamente o Brasil está avançando ou não na educação, né? Ali vocês vão ter informações sobre o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, o Enem também, você vai ter informações ali de número de alunos, né, o acesso ao ensino superior que possibilitou, e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica também, né? Isso aí a gente vê bastante notícias de jornal falando sobre a classificação brasileira, né, em termos de educação básica, as deficiências da educação básica, a quantidade de analfabetos funcionais que tem no Brasil, né, e as debilidades tanto em matemática quanto em português, né, áreas básicas, vamos dizer assim, que os estudantes deveriam ter conhecimento aí nas primeiras etapas da educação no Brasil. Então, para fazer esse prognóstico, essa análise sobre a situação educacional no Brasil, vocês sabem também onde vão poder procurar, né? Só buscar na internet, com base em algumas palavras-chave, que vocês vão ter acesso a essas informações. Claro, sabendo a importância de acessar as bases de dados, conhecer os glossários, entender como os indicadores são criados e ao que eles se referem, né? Programas sociais, esses aqui vinculados ao Ministério do Desenvolvimento Social, tem a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, vai trazer informações sociais, então programas, né, quais são as populações que são atendidas, existe o CAD único, ou seja, o cadastro dessas famílias tem acesso aos programas sociais. A gente sabe que para receber esse auxílio do governo precisa cumprir com algumas obrigações, tanto em alguns casos manter o filho na escola, como também ser classificado nessa população de maior vulnerabilidade, então ter até determinada renda. Então precisa ter esse cadastro. Claro, a gente sabe que com base nesse cadastro vamos conseguir monitorar se essas famílias melhoraram ou não, né, e até, vamos dizer, que ponto ou quanto de auxílio eles podem receber do governo. Vai depender do número de filhos na escola, da renda da família, uma série de indicadores, uma série de critérios que são definidos com base nessas políticas públicas, nesses programas sociais, né? Ali no cadastro único, né, cria esse banco de dados sobre os indicadores, então entender ou observar quais são essas famílias de baixa renda, né, onde elas estão, né, qual as carências delas, né, e os dados aí vão estar relacionados ao domicílio, composição familiar, documentação civil, quem está na escola, qualificação profissional, mercado de trabalho, rendimento e despesa. Então, com a análise, vamos dizer assim, dessas famílias, com a análise dessa realidade, é possível saber qual o auxílio que eles necessitam ou se eles se classificam para receber esse auxílio, né, para, de alguma forma, mitigar esse cenário de vulnerabilidade que algumas famílias se encontram no Brasil, né? E aí, falando especificamente dos dados da saúde pública, provavelmente de maior interesse de vocês, o Ministério da Saúde vão ter aí registros administrativos de estatística de mortalidade, vacinação, nascimentos, infraestrutura, tem uma base de dados muito rica sobre informações de saúde no Brasil, né? O DataSUS, por exemplo, vai ter informação por estado, por município, casa-mortes, que tem de equipamento disponível para atendimento à saúde, internações, né? Existem os relatórios também, indicadores
de dados básicos, caderno de informação de saúde, né? Mas claro, além do Ministério da Saúde também, no IBGE, no IPEA, Biblioteca Virtual da Saúde, Centro Latino-Americano Caribe de Informação em Ciências da Saúde, Iniciativa Regional de Dados Básicos em Saúde da Organização Pan-Americana de Saúde. Todas essas agências vocês vão conseguir informações sobre saúde no Brasil, né? Então é importante explorar essas bases de dados, né? Claro, né? Direcionando aquele conhecimento que vocês querem alcançar, né? Importante aqui também na área de saúde, a gente vai voltar a falar disso na aula 3, mas já introduzindo a temática, a rede interagencial de informações para a saúde, né? Criadas com base na lei orgânica do SUS de informações em saúde, vai trazer aí, vamos dizer assim, informações integradas dos 3 níveis de atendimento do SUS, municipal, estadual e federal, né? Com base aí na criação de um grupo de trabalho que juntou ou uniu, né, funcionários, representantes de várias agências, várias instâncias governamentais, como Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e outras instituições chave da política de informações, como o IBGE, por exemplo, ou o IPE, né? E aí vão ter dados referentes aí, uma riquíssima base de dados sobre nascimentos, óbitos, atenção hospitalar, ambulatorial e básica, orçamento público em saúde. Então, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre a RIPSA na próxima aula, mas importante vocês já começarem a entender tudo que tem ali e dar uma pesquisada mais aprofundada, porque tem indicadores sobre todas as dimensões relacionadas ao acesso à saúde no Brasil. Aqui, algumas das informações que existem nos quadros do livro do Januzzi, né? Por exemplo, o site, aqui a fonte, né? O site, o conteúdo, o que vocês vão ter acesso ali. Então, estatísticas sociais e econômicas diversas no IBGE, né? Estatística de mortalidade por causa do atendimento no SUS, vocês vão ter lá no DataSUS, né? Sobre previdência. Então, aqui no livro vocês vão encontrar, né, esses vários sites e, dependendo do conteúdo, daquilo que vocês querem aprender, aquilo que vocês querem fazer um diagnóstico, vocês vão saber aonde procurar. Novamente, é importante vocês explorarem esses dados, aprenderem sobre eles e, claro, trabalharem com eles para que esse curso tenha alcance os objetivos e tenha os resultados adequados. Ok? Até a próxima aula.